Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na aula de hoje iremos falar sobre a primeira parte da adição e subtração com números inteiros. Então, bons estudos a todos e vamos lá iniciar a nossa aula. Vejam só pessoal, eu trouxe aqui para vocês mais uma vez a reta numérica com os números inteiros de -7 até 7, que a gente pode ampliar isso sem problemas, ou trabalhar com valores menores também. Eu trouxe essa reta para a gente trabalhar com operações que envolvem números inteiros. Tá? Então, inicialmente, eu vou utilizar a reta aqui como auxílio e depois eu vou fazer aqui uma abordagem mais geral. Então, observa, imagina que a gente quer fazer aqui a seguinte operação. Eu tenho aqui menos 7 e quero somar aqui mais 8. Então, como é que a gente vai fazer aqui esse tipo de cálculo? Observa, a gente já sabe aqui que os números negativos, eles estão à esquerda, eles estão aqui à esquerda do zero. Então, aqui nós temos os negativos. À direita do zero, nós temos os positivos. Então, toda vez que a gente tiver aqui um sinal aqui no meio positivo, a gente vai andar para a direita. E quando eu tiver um sinal negativo aqui no meio, a gente vai andar para a esquerda. Então, o que vai determinar aqui para onde a gente vai andar nessa reta, tá? Se é para a direita ou se é para a esquerda, é esse sinal que fica aqui no meio, tá? Entre aqui os dois números. Então, no caso aqui eu tenho -7 mais 8. Aí o que eu vou fazer é localizar -7, que está aqui, e vou andar 8 casas, me deslocar aqui, 8 casas para a direita. Quando eu ando para a direita, eu estou andando aqui, ó, eu estou aumentando, né, meus valores. Quando eu ando para a esquerda, eu estou diminuindo. Como aqui eu tenho mais, eu vou andar para a direita 8 casas. Então eu vou contar aqui, ó, 8 casas. Uma casa, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8. Então a gente veio parar aqui no 1 positivo. Então isso daqui vai dar mais 1, ou somente um sem o sinal, tá? Então observa que a gente fez aqui essas contas e eu não contei com o -7. Então eu conto aqui, depois do -7, 8 casas para a direita. Então vejamos, pessoal, veja. Eu vou trazer aqui um outro exemplo para vocês. Imagina que agora eu quero fazer esse cálculo aqui. Mais 6 mais 6 menos 9. Mais 6 menos 9. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Localizar mais 6. Então, mais 6 aqui na parte positiva. E vou agora me deslocar 9 casas para a esquerda. Então, eu vou andar para a esquerda, porque o sinal aqui na frente do 9 é negativo, um sinal de menos. Então, eu vou contar 9 casas depois desse 6. Então, aqui, ó, do 6 para o 5 é uma casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu parei aqui no -3. Tá bem, pessoal? Então, aqui eu contei as casas, só lembrando para vocês que quando eu estou aqui somando, ando para a direita, subtraindo, eu ando para a esquerda. E o que vai determinar a quantidade de casas é esse número que fica aqui, ó, tá? Esse número aqui é o segundo número que a gente tem na nossa operação. Então agora o que eu vou fazer com vocês aqui é trabalhar com números que têm sinais iguais. Então observa, eu tenho aqui -1, -5. Então como é que a gente vai fazer isso? Localiza -1, localizei aqui o -1 e vou voltar agora 5 casas para a esquerda. 5 casas, porque aqui tem o menos na frente do 5. Então, contando 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai parar aqui no -6. Então, o valor aqui dessa expressão é -6, tá? -6. -6. Da mesma forma, se a gente tiver número positivo, pessoal, tá? Número positivo. Então, observe que eu tenho aqui mais 2, mais 5. Então, eu localizo lá o 2, que está aqui, o 2 positivo, e vou andar 5 casas para a direita, porque é positivo, mais. Então, 1,
2, 3, 4, 5 e vamos parar no 7 positivo. Então, essa expressão aqui, ó, é igual a mais 7. Vejam, se a gente tiver números muito grandes, fica difícil trabalhar com a reta numérica. Para a gente não cair nesse tipo de problema, eu vou generalizar aqui esse resultado que eu encontrei para vocês. Vejam só o que é que a gente está encontrando aqui. Ó. Primeiro, vamos separar isso aqui em dois casos. Vejam, então nós temos aqui, ó, observa que nessas duas primeiras expressões, nós temos números com sinais diferentes. Sinais diferentes. E quando nós temos números com sinais diferentes, o que é que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que subtrair e repetir, deixa eu ajeitar aqui, e repetir o sinal do maior número. E repetir o sinal do maior número. Então foi isso que a gente fez aqui. Observa aqui, ó. Quando os sinais são diferentes, então a gente está fazendo o quê? Subtrai e repete o sinal do maior número. Então a gente vai olhar aqui para 8 e para 7. O maior número é o 8. Então vou repetir o sinal do 8, que é positivo, e vou subtrair 8 menos 7, que vai dar 1. Da mesma forma aqui, comparando o 6 com o 9, tá? Eu vou comparar sem o sinal, no caso, né? O módulo deles. Então, comparando o 6 com o 9 é maior. Então, o sinal que vai ficar na nossa resposta é negativo, e eu vou subtrair 9 menos 6, que vai dar 3. Agora, gente, vejam só. Se eu tiver com números que têm sinais iguais, tá? Com números que têm sinais iguais, o que é que a gente tem que fazer? Vocês já observam aqui que o que a gente fez foi uma soma. Então a gente soma e repete o sinal. Então com essas duas regrinhas aqui, a gente não precisa mais do auxílio da reta numérica, mas é lógico que a gente pode utilizá-la para trabalhar e facilitar nosso entendimento. Então, observa, vou escrever de verde aqui para vocês. Eu quero fazer aqui a seguinte operação: menos 100 mais 500. E depois eu quero fazer o seguinte: menos 350, colocar negativo aqui, tá? Menos 350, menos 50. Então, o que é que a gente vai fazer aqui nessa primeira expressão? Observar se os sinais são iguais ou diferentes. Esse é o primeiro passo. Aqui os sinais são diferentes, tá? São diferentes. Então a gente está aqui, ó, nessa primeira regra de sinais diferentes. Então o que é que a gente faz? A gente vai subtrair e repetir o sinal do maior número. Então, subtraindo 500 menos 100 vai dar exatamente 400. E o sinal do maior, no caso aqui comparando 500 com 100, o maior é 500 e o sinal dele é positivo. Então o valor dessa expressão é mais 400. Agora aqui eu tenho uma expressão que tem sinais iguais, ou seja, eu estou aqui na nossa segunda regra que diz que devemos fazer a soma e repetir o sinal. Então eu vou somar 350 com 50, que vai dar 400, e vou aqui repetir o sinal, que no caso é negativo. Então não importa, pessoal, se eu tenho 2 números, se eu tenho 3 números, 4 ou 5. Para a gente fechar essa parte, eu vou trazer para vocês aqui um terceiro exemplo com 4 números. Então imagina que eu quero fazer mais 70, menos 15, mais 20, menos 40. Então eu tenho 4 números, então eu posso trabalhar aqui de 2 em 2 e depois fazer as contas novamente. Então observa aqui, vou fazer logo esses dois. Mais 70 menos 15. Então observa que os sinais são diferentes. Então eu estou na nossa primeira regra de subtrair 70 menos 15, que no caso aqui vai dar 55, tá? E vou repetir o sinal do maior. Então, olhando para 70 e para o 15, o 70 é maior. E o sinal dele é positivo. Então, mais 55. Já nessa parte aqui,
a gente tem mais 20 menos 40. Então, se vocês observarem aí, temos sinais diferentes novamente. Então, a gente vai fazer o quê? Subtrair e repetir o sinal do maior. Então, 20 menos 40 é 20, tá? 20. E o sinal do maior é negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, negativo. Agora, restou para a gente mais 55 menos 20. Novamente, eu tenho aqui uma expressão com sinais diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Usando novamente a primeira regra, é subtrair 55 menos 20, que é 35, e repetir o sinal do maior número, 55 e 20, o maior é 55 e o sinal dele é positivo. Então, gente, essa expressão aqui ela é igual a mais 35. Ok, pessoal? Agora, gente, eu estou trazendo aqui para vocês os exercícios propostos, tá? Para a gente tentar fazer e postar dúvidas lá no nosso canal. Então, observem que nesse exercício nós devemos aí calcular o valor de cada expressão e numa mesma reta numérica, tá? Numa mesma reta numérica que a gente vai desenhar, vamos marcar os resultados aí de cada expressão dessa. Então, essa foi a nossa primeira parte de adição e subtração com números inteiros e até a próxima videoaula.